Bom, eu sou o professor Rafael Ribeiro, professor do Instituto Bíblico Alexandria. Gostaria de fazer uma pequena reflexão que está em Hebreus capítulo 5, versículos 11 a seguir, que está escrito: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A gente percebe que vem nas igrejas um dos problemas relacionados à imaturidade espiritual é porque os cristãos não avançam no conhecimento bíblico, da doutrina. O que está acontecendo é que o autor aos Hebreus está falando de Jesus e Melquisedeque, e ele mesmo diz na carta que ele tem coisas difíceis de explicar, que esses ouvintes, esses receptores da carta, não estavam em condições de entender o que o autor queria ensinar devido à complexidade e profundidade do assunto. E ele explica o motivo no verso 11, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Esta palavra, lento, pode também ser traduzida como preguiçosos. E aqui o autor destaca uma condição permanente destas pessoas. Porque em vez delas evoluírem, avançarem no conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo e da sua palavra, estas pessoas estagnaram por causa de uma atitude de preguiça e lentidão para aprender coisas a respeito da Escritura. E essas pessoas não são novos convertidos, são pessoas que já estavam há algum tempo na fé, porque o texto bíblico diz que, embora a esta altura já devessem ser mestres, eram pessoas que já tinham tempo de fé, todavia não tinham condições de aprender ou de absorver conceitos mais profundos bíblicos por causa da sua lentidão e da sua preguiça. E é interessante que nós temos o mandato de Jesus de fazer discípulos, de fazer alunos. Se você tem alunos, pressupõe-se que haja alguém que ensine. E a gente percebe que a preguiça e lentidão dos cristãos em aprender as coisas relacionadas a Deus e a sua palavra interferem negativamente no avanço da obra de Deus. Então, se você é um cristão e fica preocupado em apenas fazer para Deus, não estou dizendo que isso não seja uma atitude louvável, mas se você não aprende de Deus e da sua palavra para comunicar, fazer outras pessoas virem a Cristo e também aprenderem de Jesus, nós sofremos um retrocesso. O reino de Deus não avança, porque você tem uma igreja que é grande numericamente, mas que é imatura devido à sua falta de conhecimento, são lentos, são preguiçosos no aprendizado da palavra de Deus. E o autor vai dizer que essas pessoas precisam de alguém que ensine princípios elementares. É o beabá. E até mesmo em conversa com um amigo, pastor, disse que nós precisamos criar um pré na igreja. Como nas escolas você tem pré-1, pré-2, aí vem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. A gente precisa fazer isso, porque as pessoas estão numa condição que precisam aprender novamente princípios
elementares da palavra de Deus. Não tem condições de aprender coisas mais complexas, avançar no aprendizado, porque ainda não sabem o beabá. E isto, gente, é um tom da carta de censura, porque a estagnação não é uma condição permanente. O cristão nunca foi chamado para viver na mesma condição. Ele precisa progredir, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer espiritualmente. E aqui o apóstolo usa a metáfora, o autor aos Hebreus, que ele usa a metáfora do leite, né? Porque ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, tamanha a dificuldade destas pessoas que elas não poderiam absorver coisas mais complexas. Precisavam ainda de leitinho. Eram crianças. Neste sentido aqui, criança é algo pejorativo. Ele está repreendendo aquelas pessoas que já deveriam ser mestres, já deveriam ser professores e ainda precisavam aprender. Infelizmente, essa tem sido uma realidade. Nós temos muita gente com 40, 30, 25 anos de igreja, mas que são meninos. A igreja de Jesus Cristo é um verdadeiro berçário. Você tem pouquíssimas pessoas que amadurecem, que se desenvolvem, que crescem. E o pior disso tudo, que quando a gente não amadurece, quando a gente não cresce, quando a gente não se desenvolve, a obra de Deus, ela também não avança. Tem muita gente falando, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Mas a verdade é que esta igreja de hoje tem condições de ir aos céus devido à imaturidade dos seus membros, das suas pessoas. A gente tem pessoas que são peritas em tantas coisas inúteis, mas naquilo que concerne as coisas de Deus são verdadeiros meninos, são crianças que ainda precisam de leite, são mestres em tantas outras coisas, no futebol, nas notícias do mundo secular, nos artigos de fofoca e tantas outras coisas, mas são verdadeiras crianças que estão dentro das igrejas. Por isso que eu disse que nós temos uma igreja que mais parece um berçário de tamanha infantilidade e tamanha imaturidade dos cristãos. Por isso que nós precisamos, irmãos, estudar a Bíblia pessoalmente, se aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos de pregadores bíblicos, de igrejas bíblicas, de pastores que pregam a Bíblia, que ensinam a Bíblia, que explicam a Bíblia e não ficam contando história ou invencionices no púlpito. Que Deus nos ajude, que você venha procurar cada vez mais crescer, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.